Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler aqui no versículo 1 em diante, mas como eu falei, bem com calma, tá? Se eu não conseguir acabar hoje, aí na próxima quarta eu pego a parte 2 em nome de Jesus. Então vai falar assim o versículo 1, que 1 Coríntios 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ah, mas aqui Paulo está falando dele. Não, irmãos. Paulo está falando de todos os crentes, né? E a gente não pode achar que, porque a pessoa tem um título, no caso Paulo era um apóstolo, que isso faz ela ser mais de Deus ou não. Ninguém vai entrar no céu por causa do título. Todo mundo vai entrar no céu por causa de Jesus. Amém? É aquela frase, né? Não é quem prega o evangelho que vai ser salvo, é quem vive o evangelho, não é verdade? Coríntios mesmo fala que o diabo ele se disfarça em anjo de luz, né? Então ele e os ministros dele se disfarçam, então não é assim, não é verdade? Então a palavra fala para todos nós, amém? Então Paulo não fala que só dele, né? Não porque ele era, não é porque ele era um apóstolo, todo mundo de Deus, né? E aí vai falar assim, ó, que os homens, duas coisas, né? Nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então eu já preguei aqui uma vez, várias vezes na verdade, que a palavra ministro significa o que, irmãos? Servo, né? Ministro significa aquele que faz alguma coisa, né? A nossa posição hoje em Deus é de filho, amém? Nós somos, né, aquele que aceitou Jesus, passou da morte para a vida, nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa posição e ninguém vai mudar, né? Mas, mesmo, né, irmãos, como a nossa posição de filho, na questão de obediência, nós temos que ser o que? Um filho servo. Por quê, pastor? Porque o nosso maior exemplo de filho, que eu preguei lá domingo passado, não esse o outro, né? Que nós falava lá que o próprio Senhor Jesus, né? Não teve ali por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem, né? Só que sem pecado, claro, tornando-se o quê? Servo, amém? Então quer dizer, se ele fez isso, ninguém de nós vai querer ser maior ou menos, né? Então é essa palavra, ministro de Cristo. Pastor, mas eu não vou estudar, eu não vou fazer outras coisas? Com certeza, irmãos. Eu posso ser um médico e devo ser o melhor de todos, mas eu vou ser um ministro de Cristo. Eu posso ser, né, com todo respeito, né, posso ser um gari, mas eu vou ser o melhor gari e eu vou ser um ministro de Cristo. Posso ser um professor, enfim, qualquer profissão, qualquer ocupação. Não, pastor, eu sou aposentado. Tu é um desocupado? Não, pastor. Não consegue, na verdade, não, né? Velho que consegue dormir até tarde não está com defeito de fábrica, né? Não é verdade? Não consegue. Até pode, nesses friozinhos bons, às vezes, né? Hoje eu vou dormir até mais tarde. Que dormir até mais tarde aqui? Às vezes acorda até mais cedo. Velho que consegue ficar no tarde só, eu acho que está com defeito de fábrica, não é verdade? Não consegue, né? Velho que consegue ficar muito parado assim, irmão, ou tá doente ou tá quase batendo as botas, porque não adianta, irmão, não fica, na verdade. Eu vejo a minha mãe tem 73 anos, 72, 73, agora eu esqueci de cabeça, é só fazer a conta, né? Eu escondi 4, 72, né? E aí ela não fica quieta, na verdade, não fica. Então todo mundo tem uma ocupação. Só aposentado, mas sempre vai fazer até na casa alguma coisa, na verdade. Na casa, ninguém vai ficar lá, né? Ficar sentado no sofá esperando morrer. Não, né? Então é um aposentado, mas é um servo de Cristo. Então tudo que nós fizer, a gente tem que ser com certeza o melhor, né? Mas tem que ser também o que? Ali como um servo de Cristo, né? Mas eu sou, sei lá, um político. Amém? Pode ser um político abençoado, quem tem esse chamado, né? Não é o meu caso, mas tem que ser um ministro, que é um servo de Cristo, que daí vai lá para aquela Babilônia e não vai se corromper. Por quê?
Porque antes é um servo de Cristo. Então a palavra fala, olha, as pessoas têm que nos considerarem, primeiramente, como um ministro de Cristo, ou seja, como um servo, nesse sentido, né? Não na posição, que a nossa posição é de filho, mas de obediência, de fazer, né? De servir a Deus. E ali fala, e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é dispenseiro também? Já preguei aqui, né? Mas como tem gente nova chegando, dispenseiro é aquilo que nós pregávamos no domingo. O pai de família, né? Ele tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Lembra disso? Né? Então o dispenseiro é isso, né? É um mordomo, é um zelador, né? Ele eu já expliquei aqui, mas sempre é bom lembrar, aquele servo que não era dono das ferramentas, né? Mas ele administrava lá o lugar, por exemplo, aonde os outros iam buscar as ferramentas. Só para você entender, né? Ele não era o dono dos alimentos, mas ele ficava lá de olho, ver se não ia faltar os alimentos. Então ele não era, né, irmãos, o dono, mas ele tinha uma responsabilidade maior, né, aonde os outros iam pegar, como eu falei, as ferramentas, né? Então quer dizer, é um despenseiro, é um administrador, e todo mundo é administrador. A vida é minha, então tu não te converteu ainda, irmão. A minha vida pertence a Jesus Cristo. Desde o dia que entreguei a Ele a minha vida é dele. Porque seja você mesmo. A Bíblia não manda você ser você mesmo, não. Sabia disso? Outra frase de filósofo do Facebook. Jesus falou, quem quer vir após mim, faz o quê? Ele não mandou você ser você mesmo, não. Tá? Ele mandou você negar você mesmo. Amém? Então eu tenho que ser aquilo que Ele quer que eu seja. E Ele fala, olha, o que eu quero que você seja é o quê? É um ministro de Cristo e é um dispenseiro do mistério de Deus. Porque como assim, pastor, dispenseiro? Como falava, né? É um escravo que tinha uma responsabilidade maior. Não era ele o dono da despensa, mas ele cuidava da despensa. Amém? Então quer dizer, a mesma coisa somos nós, na verdade, irmãos. Como assim um dispenseiro? O mistério é que é segredo de Deus, não é, né? Ou seja, a palavra de Deus. Tem muita gente que às vezes não vai ler a Bíblia, mas ela vai olhar para a nossa vida e ela vai conhecer. Eu sempre prego aqui, já preguei uma vez, né? Baseado lá em Atos capítulo 7, se eu não me engano, né? Não, onde o Estevão estava ali morrendo, né? E aí fala, e as testemunhas lançaram suas roupas, né? Ali aos pés de um jovem chamado Saulo. Não é verdade? Aí logo depois ali no capítulo 9, a conversão de Saulo. Saulo e Paulo é a mesma coisa, né? Então quer dizer, eu já preguei aqui não, que antes de ver um verdadeiro Salvador, ele conheceu que é um verdadeiro crente. Amém? Então tem muita pessoa que ela vai se aproximar de Deus por causa de nós. Não é verdade? Tu é crente! Muitas vezes a pessoa já vai, só isso já vai bastar para a pessoa querer se dar mal com a gente. Pastor, fulano lá ficou sabendo que é crente e começou a me perseguir. Tu fez o quê? Eu bato boca. Eu fiz misericórdia. Faz nada, irmãos. Continua vivendo a tua vida com Jesus. Mas ele virou a cara para mim. O problema é dele. Não é meu. E aí vai chegar uma hora que a pessoa vai precisar da tua ajuda para alguma coisa. Na verdade, vai chegar um dia que ela vai lá falar de um problema, alguma coisa Deus vai fazer, e Deus faz, irmão, não é verdade? Ele vai fazer para a pessoa olhar, e ela vai começar já a perder aquele preconceito, muitas vezes, que é o diabo que coloca, na verdade, vai começar a dar ouvidos, na verdade, amanhã depois já começa a mandar, leva lá o teu nome para oração, na verdade, amanhã depois, espero que você faça isso, né? E trouxe aqui um pão lá consagrado, para mim, e assim a pessoa vai evangelizando, na verdade, mas que assim como tem gente que é falso crente, né? E afasta muitos de Jesus, não, eu vou ser ao contrário, eu vou ser um dispenseiro do mistério de Deus. Se me perguntou, eu vou falar. Eu não sei mais, aí eu vou perguntar, pastor, manda lá um áudio, o WhatsApp é para isso. Pastor, me pediram aqui umas perguntas sobre tal coisa, não sei mais. Aí eu gravo lá para você
Pega os versículos, não é verdade? Obrigado, amém? E é isso, então a pessoa vai, tá aqui, eu pedi lá para o pastor os versículos, amém? Então a pessoa já vai se aprofundando e assim começa, né? Mas ela não aceitou. Bom, o problema não é meu, né? Mas eu não vou obrigar, não é verdade? Então é importante nós ser esse despenseiro do mistério de Deus, a palavra de Deus, meus, amém? A palavra de Deus, né? Eu sempre falo na nossa rede social, de for lá, sempre colocar a palavra de Deus, não é verdade? Eu vou encher de foto a minha família. E se tu manda para tua família, no particular, né? Coisas mais pessoais. Mas agora, lá é uma palavra, coloca lá um versículo, coloca lá uma mensagem, coloca lá alguma coisa, quer dizer, a pessoa está sempre dividindo em nome de Jesus, meus, né? Coisa boa para evangelizar é fila de banco. Vamos falar, tá cheio de velho lá de mal com a vida, né? E vão falar mal do governo, e vão falar mal do clima, e vão falar mal do banco, e vão falar mal até de falar mal. Lugar bom para evangelizar, né? Aí a pessoa vai, lança uma palavra, não é verdade? Já ora, quando eu vejo já reclama. Como é que é o nome da sua família? É fulano. Então tá. Todo mundo deveria ter alguma coisa para anotar. Vou anotar aqui, seu Mauro, então tá. Joana, olha, eu vou orar pela sua família. Amém? É assim, né? Então pelo menos deixar uma semente plantada. Então, que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Não importa a nossa posição, a maior delas é ser o servo de Jesus, né? Senão as outras não têm valor nenhum. E despenseiros dos mistérios de Deus. Né? O dispenseiro não é o dono. Ele fala, eu não sou o dono da verdade, mas eu estou cheio dela. A área que me cutucar vai sair Bíblia. Mas não de uma forma religiosa, sabe? Olha como eu conheço. Não. É o natural, né? E aí, mas não sou eu o dono. Aquela palavra é a palavra de Deus, né? Então quer dizer, é para todos nós. Aí nós vamos falar aqui no 2, vai falar assim, além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache, o quê? Fiel. Né? Fiel. Ainda mais hoje em dia, não. A pessoa vai lá, entra no site, olha aqui um sapato, né, igualzinho, né? Mas o original custa R$800. Esse aqui, é igualzinho, mas só custa 150. Tá bom. É original. Sim, óbvio que é, né? Mais verdadeiro que uma nota de R$8, com certeza, né? Passa ali na Voluntários da Pátria, não é verdade? O tênis, né? Não, muito obrigado, né? Depois tu, rapa! Arrebatamento não foi, né? Senão tu subia junto. Não é verdade? O pessoal vaza, por quê? Porque sabe que a fiscalização vai bater ali e, na verdade, é original? Não é original nada. Né? Então, fiel é isso, né, irmãos? É a pessoa manter aquela... Tem outras traduções, mas poderia falar, é manter aquilo que é original. Eu não posso nem suavizar, né, a palavra se ela é firme, né? E eu também não posso nem fazer ela mais light, né? Se ela é mais dura, né? E nem mais dura se ela é o que é mais light, não é verdade? Então eu tenho que pregar o que é a palavra de tudo que eu falei, né? Eu tenho que saber se expressar. O ser humano tem nuances, né, de personalidade, características, sentimento. Alguns estão precisando ir na frente do espelho e fazer uns cursos de teatro para saber se expressar, porque é assim, tem palavra que é forte, né? E você vai ficar pensativo naquela palavra, né? Tem outra palavra que às vezes é uma de motivação, uma motivação da Bíblia, amém? É só amém, Deus é comigo, glória a Deus. Mas não foi na palavra do homem, foi na palavra de Deus. Outra vez a palavra vai deixar triste. Deus deixa triste. Claro que deixa. A palavra mesmo de Deus fala, né? Que a tristeza segundo o mundo opera a morte. Mas a tristeza segundo Deus opera o que? A salvação. A pessoa ficou triste porque aquilo ali mostrou um caminho errado. Tem um pecado muitas vezes, né? E ali, mas a pessoa vai, se conserta e depois fica alegre. Amém? Porque valeu a pena falar assim, por que eu não obedeci antes? Vale a pena obedecer, não é verdade? Então, tem que ser fiel, né? Não posso, depois eu vou falar mais sobre isso, não vamos nem acrescentar e nem o quê? E nem tirar.
né? Tem que ser fiel. Então, quer dizer, me deram aquela missão, até eu falava com a Dani, como é que a pessoa vai perdendo a tua confiança? Tu começa a dar várias missões para a pessoa, né? E aí a pessoa ou faz errado, era para botar, só exemplo, né? Não estou dizendo que isso aconteceu aqui, né? Essa porta era para colocar, na verdade, no meio, né? Aqui. Quem está na gravação não vai enxergar, né? Aí toda quarta-feira, onde é que a porta está, irmãos? Está no lado esquerdo. Assim, meu Deus do céu, e toda quarta-feira, irmãos, obreiros, eu já falei, irmãos, é no meio. Aí toda quarta-feira, tu já vem sabendo que tu vai te incomodar. São pessoas fiéis, irmãos? Não são. Porque não é, irmão. Né? Aí tu te incomoda, tu já sabe que tu vai perder tempo e a porta está errada, né? Então a pessoa faz, mas faz errado, igual o Saul, né? Faz do jeito dela. Quando às vezes não faz, na verdade, sempre digo que a muleta do preguiçoso é não deu tempo ou me esqueci. Já fez fulano, não deu tempo. Como não deu tempo, irmão? Faz 3 meses que foi pedido, 2 meses, 1 semana, dá tempo. Ou esqueci. É o meu brinco, né? Mas se eu falar aqui, irmão, vem quarta-feira aqui que eu vou te dar 500 pila, tá? Nem Pix, é no dinheiro. Não sei onde é que eu vou arrumar, não tenho, tá? Então, mas, irmão, a pessoa passou, tudo bem? E cadê o dinheiro? Que dinheiro, irmão? Não, o senhor falou que me dá, né? Então, mas é porque a pessoa dá valor para aquilo ali, na verdade, mas tu não esquece da data do aniversário do teu filho. Porque aquilo tem valor para você. Tu não esquece da data do aniversário do teu casamento. Tu não esquece, irmãos, né, a data lá do teu casamento, né, de um filho ou do esposo da esposa. Esquece, irmãos? Não esquece. Por quê, pastor? Porque aquilo ali é importante, pastor. Na verdade, é o dia que aquela pessoa nasceu. Ou se é um filho, né? Como que eu vou esquecer, pastor, se eu estava lá? A mãe sempre está no nascimento do filho, na verdade. A não ser que o filho é adotivo, né? Mas é a mesma coisa, né? Mas eu digo o filho natural. Não, tu estava lá? E aí ia lembrar das dores, né? Outros nem sentiram muita dor. Que bom que ninguém sinta, né? Mas uns foi mais trabalho, outros foi menos trabalho. É verdade? Então tu não esquece aquilo que é importante. Tu não esquece, né? Então, o fiel é isso, irmãos. Tem que ser, né, manter o original. Amém? Às vezes mesmo nós estávamos aqui na reunião, aí a gente recebeu o pastor tem alguns temperos, uma coisa que não faz muito bem pro buchinho dele, né? Aí deram o que, irmãos? Deram para nós uma receita do que pode e o que não podia. Amém, irmãos? As irmãs cozinham super bem. Isso aqui não pode. Não pode, né? Bota aí. Né? Isso aqui não dá. Não dá o quê? Coloca aí. Elas estavam sendo fiéis? Não. Por quê? Porque o original dizia não pode, mas eu estou acrescentando. Misericórdia, não? No outro dia a pessoa ia estar aí com misericórdia, né? Com todo respeito eu falo isso, mas a pessoa ia fazer, não é verdade? Porque ia fazer mal, né? Onde é que comeu? Foi lá na igreja da Alvorada Centro. Misericórdia. Não, né? Então, isso aqui não dá para colocar. A pessoa talvez tenha uma intolerância a algum tempero, né? Algum alimento, alguma coisa assim, né? E tem que cuidar, a menos é original, né? Então a gente se preocupa com isso. Isso aqui eu não concordo. Ninguém te perguntou se tu concorda. Foi dada aquela direção e é isso, é o que deu, não é verdade? Então, a fidelidade é isso, né, irmãos? É você obedecer o original. Pastor, qual é o nosso original? Nós vamos ver daqui a pouquinho. O nosso original é a palavra de Deus. A gente não pode nem acrescentar e nem tirar. Por isso que eu falava, né, antes da gravação, né? Citando alguns, entre aspas, versículos que as pessoas falam, mas que não é versículo. Mas às vezes a pessoa jura de pé junto, né? Que está na Bíblia. Eu não lembro aonde mais está. Porque eu sei que eu já ouvi até uma pregação. Até talvez já ouvi uma pregação, mas ouvi alguém citando, não é verdade? Mas o versículo você nunca viu. Por quê? Porque não o quê? Não existe, é igual mula sem cabeça. Eu juro que eu vi, pastor. Não existe mula sem cabeça. Não existe. Não, mas eu juro porque eu vi mula sem cabeça. Não era nada, né? Eu vi um monte de gente aí com mula, né?
E teimosa, né? Mas todos tinham cabeça. Então, não, conversa fiada, né? Então, quer dizer, fica ali. Deus deu a palavra. Então, cada um requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, é isso, amigos. É fiel ao original. Se há um fiel, é porque há um infiel. Amém? Então, eu já preguei para você que a palavra crente e a palavra fiel, tem a mesma raiz, né? E a palavra descrente e a palavra infiel ou incrédulo, ela tem o que? A mesma raiz. Na Bíblia, quem crê é fiel. Quem é fiel, crê. Quem não crê é infiel. Quem é infiel não crê. Amém? Um dos frutos do Espírito, não sei se você abrir, mas lá em Gálatas 5:22, né? Um dos frutos do Espírito é o quê? É fidelidade. Algumas traduções botam fé, né? Mas não é essa fé aqui que vem pela palavra, o quê? É uma fide, é uma fé, ou seja, é uma obediência ao original. Amém? Então, olha só, primeira coisa, dispenseiro de Cristo, ministro de Cristo, dispenseiro do ministério de Deus e fiel. Para encerrar, um pouquinho para o lado, irmãos, ó, capítulo 2. Se eu não conseguir acabar hoje, ou semana que vem eu continuo. E até nisso tem que ser fiel, né, irmãos? Fiel ali muitas vezes aos princípios, amém? Já pensou se você chega aqui, um dia o pastor começa o culto 9h25, outro dia ele começa 9h40, outro dia tu chega aqui às 9 horas, o pastor começou 8h45. A pessoa é fiel, irmãos? Não é, né? Um dia o normal de acabar o culto é 10h30, tá? De vez em quando a gente passa um pouquinho, mas geralmente não passa muito. Aí um dia eu acabo aqui 11h45, no outro dia, meio-dia, eu estou recém começando a pregação. É fiel, irmãos? Não é. Né? Eu brinco, né? O povo tem o direito de chegar a hora que quer e ir embora a hora que quer, né? Mas o pastor não pode começar a hora que quer e acabar a hora que quer. Né? Não, tem que ser o quê? Fiel. Ah, mas tu começou 9 horas, tem uma pessoa só. Azar é das outras que não chegaram no horário. O culto começa 9 horas. Tenha 100 pessoas ou uma pessoa. Não, mas eu vou esperar um pouquinho chegar mais gente. O problema é de quem não chegou, meu amigo. Vamos começar. Por quê? Porque aquela que chegou na hora foi o quê? Fiel. E você não pode honrar quem chegou tarde. Tu tem que honrar quem chegou cedo. Amém? Digamos que teve uma pessoa só ali. Chegou 9 horas, meu filho. Começa o culto. Esse negócio de ficar esperando começar. Se foi 9 horas, é 9 horas. Tu está honrando aquela pessoa que chegou cedo. Amém? Não desonrando quem chegou tarde. Aí a pessoa fala, pastor começa 9h15, diz que é 9 horas, mas é 9h15. Eu vou começar a chegar 9h18. Né? Então, estou dando só um exemplo. Não, é muito amplo a fidelidade. Amém? Fidelidade no horário, fidelidade no compromisso. Amém? É muito amplo, na verdade. Então, achou em primeira carta aos Coríntios 2? Quer dizer, é só virar, na verdade, umas 3, 4 páginas, né? Talvez. Pega aí, vira aí para a esquerda, viu? Que a esquerda sempre atrás, olha aqui, ó. Ei, Jesus, não foi o que falei. Volta aí para trás, sempre para a esquerda. Olha só como é que pode, né? A esquerda, relógio sempre atrasa. Vamos lá. 1 Coríntios 2, capítulo 2, né? Versículo 1. Paulo vai falar assim, ó. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, como nós pregamos domingo mesmo, não é verdade? A sabedoria é a coisa principal. Mas que sabedoria é essa, pastor? A sabedoria da palavra de Deus. Então não é esse tipo de sabedoria aqui que Paulo fala. Depois você pode ler o capítulo todo em casa, irmãos, né? Uns não são fiéis, não vão ler, mas daí é problema teu, né? E ele é a sabedoria que é a sabedoria do mundo. Amém? Né? Então ele falava, olha, eu poderia chegar aí, porque Paulo, né, mas que eu falo assim, uma coisa é a pessoa falar, não é importante falar bem, mas ela não sabe falar bem. É igual o cara que não sabe andar de bicicleta, dizer, não é importante dirigir carro, nem carro tu não tem, né? Não, então Paulo sabia o que era falar bem, amém?
Ele tinha capacidade. Sempre explico isso, né? Uma coisa é quem não tem capacidade de falar assim, não é importante falar bonito. Tu não tem capacidade de falar bonito, né? Outra coisa é quem tem capacidade. Dizer, não, mas não é nisso que tu tem que te agarrar. Como Paulo fala, né? Olha, gente, eu não fui preocupado aí em palavras bonitas ou sabedoria. Entendeu, né? A sabedoria do homem, amém? Porque nós vamos ver aqui que não é uma questão apenas de convencer okay, a mente da pessoa. Se a pessoa for assim, pastor, eu tenho pouco estudo. Eu falei, irmã, eu já falei 200 milhões de anos nesses 5 anos e 8 meses que eu estou aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Inclusive preguei domingo, né? Então, claro que vai faltar o estudo para muita coisa, mas no sentido espiritual, naquela boa obra, a pessoa pode receber de Deus sim, na verdade, né? Não ficar acomodado. Então ele falou, não foi essa preocupação, porque os coríntios, né, o pessoal aqui em geral, dos gregos, né, da origem, assim, eles tinham muito essa coisa da inteligência, né, do natural. Então Paulo falou assim, eu não fui aí na base da inteligência natural, né? Eu não fui aí na base das palavras bonitas. Não. O que ele fez? Aí ele vai falar aqui no 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então é o meu assunto no meio de vocês. Podia falar, filosofar, falar muito bonito, capacidade eu tenho, né? Podia tagarelar, falar e blá blá blá, mas o que eu falava era de Jesus Cristo e da obra que ele fez na cruz. Amém? Amém? Então é o que nós via lá no capítulo 4. Ele não foi infiel, ele não mudou o assunto, não é verdade? Então, muitas vezes a pessoa acha que é na base do argumento natural, né? Mas não é na base do argumento natural. O espiritual é com o poder espiritual. Eu sempre falo aqui, né, pastor? Às vezes, mas aquele meu parente tem muito estudo, eu não sei o que pregar para ele. Tu já tentou pregar a Bíblia? Ué? O que tu vai pregar para ele? Já experimentou pregar a Bíblia? Fala da palavra de Deus, irmãos. Amém? Não, mas a pessoa tem muito estudo, muita eloquência, e daí vai para o inferno com toda essa inteligência dela. A porta já é larga porque o cabeçudo vai ter que passar mais fácil. Não adianta, irmãos. Ali você dá uma palavra, né? Também não vai saber argumentar. Não, mas aquela pessoa, né? Não, pastor, mas aquele meu parente tem muito estudo. O que eu prego para ele? Tenta a Bíblia. Sabia? Tenta pregar a Bíblia, meu filho. Acho que vai pregar o quê? Bíblia, palavra de Deus. Amém? Não, mas daí ele sabe sobre isso, sobre aquilo outro, e papapá, e papapá. Não, irmão, ele sabe do natural. Ele sabe das coisas de inteligência. Mas a semente é a palavra de Deus. Já preguei aqui 50 bilhão de vezes, irmãos. O Senhor Jesus é a própria sabedoria. E olha só nos evangelhos a forma que ele falava, né? Era simples, mas era profundo. Contava, nós estamos agora, quantos domingos falando sobre essa parábola dele, né? Coisa que tu ouve assim, isso é fácil, mas olha a profundidade daquilo ali, amém? Então, ele falava, olha, eu só queria saber sobre Jesus Cristo e ele crucificado. O que eu queria saber era falar de Jesus. Vamos filosofar? Não quero não. Não sei o que, não quero não. Blá blá blá, não sei desse assunto não. Blá blá blá, não vou falar. Eu vou falar de Jesus. Então essa é a missão dele, amém? E a nossa missão, obviamente, também o que é falar de Jesus, né? E se Deus nos deu uma inteligência que Deus manda buscar, né? Mas não é na base da inteligência natural. Esse crucificado. Ele vai falar agora no 13. Claro que eu estou correndo um pouquinho por causa do nosso horário. Não, eu sei que você queria ir embora meio-dia, né? Mas não dá. Eu não posso. Porque eu tentei que pegar a estrada e uma missão que Deus me deu. 13. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Não, isso aqui é como se falar, eu fui com frio na barriga e tremendo as pernas. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu fico nervoso de fazer culto.
Irmão, tu acha que eu que também? Que eu subo aqui com toda a coragem? Irmãos, o dia que eu subi aqui com toda a coragem, eu deixei de ser pastor. Eu confio no meu tempo de igreja, embora eu tenha. Eu confio na minha inteligência, embora eu saiba que eu sou. Seria mentira dizer que eu não sou. Mas se eu confiar nisso, irmão, eu esqueço que quem me deu tudo isso foi Deus. Então a gente fica com aquele coração na mão, não é verdade? Eu falo muito vezes, até no domingo, de sábado a domingo, às vezes a gente dorme até mal, mas não no sentido de ansiedade, né? Mas acorda hoje, amanhã é domingo de manhã. É o principal, sim, culto. Todo mundo tem que estar aqui domingo de manhã, né? Deus não é que Deus não me deu a palavra, isso me dá antes, né? Exemplo, eu estou aqui pregando hoje, mas eu já estou orando na palavra que eu vou pregar domingo e na palavra que eu vou pregar sexta. Ou tu acha que eu corro um dia antes? Eu não, irmãos. E tem que ter sabedoria, né? A família fala, vamos passear? Não posso, que eu estou preparando a pregação. Por que tu não prepara antes a pregação depois? A hora de passear com a família, a hora de passear com a família. A hora de ficar com o marido, a hora de ficar com o marido. A hora de ficar com a esposa, a hora de ficar com a esposa. Como assim não dá tempo? Tu não sabe organizar o teu horário? Dá tempo sim. Amém? Dá sim. Então tu já está meditando na palavra de Deus. Vamos lá jogar uma bola. Não dá, que eu vou preparar a palavra. Mas por que não prepara antes ou depois? Ainda mais uma pessoa aqui que prega uma vez na semana. Para que deixar para pregar domingo, meia-noite, se tu sabe que toda segunda-feira tu prega? Vamos usar sabedoria, gente, não é verdade? Então, esse frio, irmãos, é bom que tem na barriga. Daí tu sabe o que? Não é a minha capacidade. O dia que eu achar que é, aí não é, né? E aí Deus, ele vai, como a palavra fala, quem se exalta vai ser o quê? Vai ser humilhado. Lembra? Não é quem prega a palavra, é quem vive que vai para o céu. E se prega e vive, melhor ainda, não é verdade? Então quer dizer, Paulo falou, não fui como um super-herói, né? A vista houve pregadores, nossa, parece que não tem nem dor de dente, as cai, só fazer uma oração que até Deus fala obturação do céu. Nossa, que pessoa maravilhosa, sempre cheia de fé, sempre cheia de oração, sempre orando pelas madrugadas. Força fiada, irmão, não é verdade? Todos nós vamos passar vezes por lutas, por momentos, né? Mas nós temos que fazer aquilo que eu preguei semana passada, não é verdade? Todo mundo está desesperado querendo pular do barco? Eu não, eu vou buscar Deus. E nessa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Lembra da pregação? Quem não lembra tem que ver, porque eu botei no grupo lá para você ver, né? Então eu vou buscar Deus, né? Então ele fala, eu não fui como um super-herói. Eu estava em fraqueza, estava em temor, tipo, né? Eu não era ali um bonzão, não é verdade? Não era. Eu era uma pessoa que precisava de Deus, assim como vocês precisam também. Glória a Deus, amém? E assim tem que ser, não inventar moda não, né? Mas também não pode ser essa pessoa, né, como falar, desorganizada. Vamos lá comer um X, não dá porque eu tenho pregação amanhã. Por que eu não preparo a pregação antes ou depois? Não sei, ou ter tal dificuldade de compreender isso. Pelo amor de Deus. Não, a hora de brincar, a hora de brincar, a hora de ser sério, de ser sério, a hora de me consagrar, a hora de me consagrar. Amém? Então, Deus dá uma palavra para você. Todo mundo deveria já ter uma palavra aqui hoje. Se eu te chamar, irmão, sobe aqui ensinar uma palavra. Eu não. Por que não? Tu não sabe falar? Sei. Tu não é de Jesus? Sou. Então fala uma palavra que Jesus te deu e vai falar. Talvez pode até não ter prática com o microfone, né? Talvez pode até né? fazer gaguejar, não é verdade? Talvez pode até dar um branco, não é verdade? Né? Irmão, porque Noé foi lá e sacrificou a mula de Balaão no altar. Não, Abraão sacrificou Isaac também, acontece, né? Mas tu deu a palavra que Deus te deu, amém? Então é isso que Paulo está falando. Nós também precisamos dele. Então ninguém de nós é o super-herói. Se alguém se taxa muito super-herói, mas pode dizer que tem coisa errada. Essa pessoa não está muito longe de cair, não. Então, pecado, eu digo, cair de pecado. Não, misericórdia em nome de Jesus. Amém? É igual casal. Um casal que está bem não tem que ficar toda hora botando fotinho lá. O casal que está bem, ele sabe que está bem. Amém? A pessoa que é muito, esse negócio não está muito legal, não. A necessidade dessa de se expor. O casal que está bem no particular sabe que está bem, Deus abençoe. Amém? Então
não precisa ficar lá, coraçãozinho, né? Sim, quer muito mostrar, sabe? Quem muito mostra, pouco tem, né? Então, vamos buscar Deus, amém? E é verdade, né? E aí, vamos lá? E aí, vamos acabar aqui? Faz tempo que eu falei que nós íamos encerrar, né? Mas agora é verdade. A gente está aqui no versículo 4, né? 4. Ele vai voltar ao assunto do versículo 1. E a minha palavra e a minha pregação, olha, ele volta ao que ele falou no primeiro, ó. Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém? Já fala até o nome persuasivo, né? Ou seja, tentar te convencer com palavra bonita, né? Tentar com palavra filosófica, com argumentos. Não, nada disso, gente. Eu fui lá e era em demonstração do Espírito e de poder, né? As pessoas largando o pecado, as pessoas sendo libertas dos demônios, as pessoas sendo curadas, né? Quem queria se matar agora quer viver, amém? Né? Quem queria matar agora quer viver, quem queria roubar agora quer compartilhar, não é verdade? Quem queria fazer o mal agora quer fazer o bem, quem era uma praga agora quer ser uma bênção, amém? Né? A transformação tanto nas conversões das pessoas, como também nos milagres, na obra, nas bênçãos, que com certeza Deus faz, amém? Eu já preguei isso aqui, né, que ele falava, né? O reino de Deus não consiste em palavras, né, mas em poder e virtude, amém? Então ele falava, foi assim, é isso que eu fazia. Não ia, chegava lá, não, tentar falar difícil, não, ou tentar falar de uma forma que, sabe, que, não, a palavra o quê? Palavra de Deus, né, que ela chega lá no coração e ela vai fazer o Espírito e o poder de Deus vai mudar a pessoa, vai transformar. Lá dentro da alma da pessoa a transformação. Glória a Deus, amém? É a transformação da vida. Por isso que eu falo, né? Uns falam muitos, outros dão muitos frutos. Eu fico com os frutos. Cadê o fruto? Porque, meu amigo, tudo se resume a fruto. E é isso, né? Então, Paulo falava isso. E aí, para encerrar, vai falar assim, para que, versículo 5, né? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Que triste é quando a gente é trocado de uma igreja, irmãos, e aquela pessoa sai da igreja porque trocou o pastor. Glória a Deus, irmãos, que você gosta do pastor. Que bom, ou da pastora. Glória a Deus. Mas aquela pessoa, ela foi o ministro de Cristo para te levar até onde? A quem? A Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu vou sentir gratidão, eu vou sentir saudade, melhor do que virar a cara e bloquear no WhatsApp, Facebook, né? Depois falar assim, eu não fiz nada, não. Fez sim. Fez. Então, mas tu tem a gratidão. Mas aquela pessoa que, irmãos, não é Jesus no teu coração. Você é grato por aquela pessoa, amém? O fulano tal, o obreiro tal, orou e eu fui curado. Glória a Deus. Mas a glória não é de quem orou. A glória é do Deus que curou, amém? Eu vi na igreja, eu vi aquela baita pregação. Eu falei, irmão, se chegou num culto meu, eu falei assim, que palavra, tá com defeito. Não. Deus fala, né? E aí tu guarda no coração, amém? Mas glória a Deus, não é o homem. Glória a Deus pela palavra que o pastor pregou, mas a glória é o Deus da palavra. Amém, Jesus? Amém? Então Paulo falou, para você não ficar na sabedoria do homem, né? Só em palavras bonitas, é o famoso, hoje em dia, o coach, né? O coach que fala bonito, fala muito persuasivo, fala até palavra que infla o teu ego, né? Falei, a melhor coisa para amaciar a carne, né? É o martelinho de bife, né? Abacaxi e pregação coach, né? É a coisa que amacia a carne, uma beleza. E tem muitos que vão atrás disso, misericórdia, irmão. Não, fica na palavra de Deus, ela vai corrigir, ela vai ensinar, ela vai encorajar,
ela vai dar nos dedos quando for preciso, ela vai enxugar as lágrimas, às vezes ela vai te fazer chorar pelo teu erro, pelo teu pecado. Palavra de Deus. Então era isso que Paulo queria, que as pessoas se agarrassem com Deus em nome de Jesus. Amém? Nós somos gratos e oramos que muitos e muitos anos ainda o missionário Soares ele viva sobre a terra, não é verdade? Que passe dos 199 pelo menos. Amém? Eu não tenho fé, pastor, então morre antes que eu tenho. Então que ele chega a uns 200 anos aí, né? E vai ser pouco, né? Porque a eternidade é muito maior. Mas um dia ele vai partir, irmãos. E como é que vai ficar a igreja da graça? Nós somos os que vão, os Josués, né? Que vão o quê? Que vão seguir o caminho. Vamos chorar que o Moisés, o servo, morreu, mas a obra não vai parar no deserto, não. Vamos fazer o povo continuar avançando até a terra prometida. Amém? Como já foi assim, quantos pregadores já viveram e quantos já morreram? Muitos até famosos. Mas a obra não parou, porque o Billy Graham, porque o não sei quem morreu. A obra continua. Né? A obra não parou porque os apóstolos morreram. A obra continua. Amém? Mas agora qual é a qualidade da obra que com nós ela vai continuar? Irmão, palavra de Deus. Prega a Bíblia. Não acrescenta, não tira. Se Deus fala, tu fala. Se não fala, tu cala. Se Deus dá o puxão, tu dá o puxão. Se Deus incentiva, tu... A palavra de Deus. Ela que vai salvar e abençoar o povo. E por consequência a família aí. E quem Deus colocar nas mãos. Amém? Então, servo de Cristo, né? Dispenseiro, sempre fiel ao original, né? E preocupado em falar a palavra de Deus. Não a palavra persuasiva do homem, né? E demonstrar ali que é Deus quem faz a obra, para que a fé não apoiasse a sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vou parar aqui, em nome de Jesus, pode encerrar a gravação. Amém. Amém? Pastor, aquele meu parente, ele tem